E aí, tudo bem? Eu sei que vocês gostam quando eu falo de cinema, entretenimento, cultura pop, então vamos estender a discussão do Oscar 2024. A premiação aconteceu em 10 de março, todo mundo sabe que Oppenheimer venceu, mas eu gostaria de compartilhar nesse vídeo algumas reflexões que eu fiz sobre o cenário, a fotografia final que o Oscar 2024 deixa, não só dos votantes, mas também do mercado de cinema e como o mercado de cinema está se enxergando a partir da perspectiva dos que estão envolvidos no setor, já que os votantes são majoritariamente profissionais de cinema, atores, atrizes, diretores, produtores, enfim. Bom, Oppenheimer venceu como melhor filme. E tem uma coisa que talvez as pessoas não estejam associando criador e criatura, fato e pessoa, acontecimento, a cenário prático dos fatos. Oppenheimer, ele é um campeão de bilheteria. Ele é um filme que deu mais de $1 bilhão de bilheteria global, mesmo sendo um filme considerado cabeça. Para muita gente, ele é um filme que entra na lista de PNC fácil. Só que ele foi beneficiado pelo fenômeno Barbenheimer, e aí o Christopher Nolan não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse, que era ter humildade e reconhecimento para ficar de joelhos no palco do Oscar e agradecer a Greta Gerwig e Margot Robbie por Barbie existir. Porque se não fosse o Barbie, metade das pessoas que eu conheço não iriam assistir Oppenheimer, e isso é fato. Barbie é um filme que estava sendo falado há um bom tempo, ele tinha visibilidade própria, ele tinha notoriedade própria, todo mundo ficou curioso para saber qual a história que seria contada, e toda essa polêmica começou, toda essa disputa entre os dois filmes começou por conta da data de lançamento dos dois no mercado norte-americano, e rolou até aquela história que a Margot Robbie depois compartilhou na imprensa, que o Christopher Nolan, ou alguém dentro da produção de Oppenheimer, entrou em contato com ela pedindo para que Barbie mudasse a data de lançamento, e aí a Margot Robbie só respondeu, vocês estão com medo, é melhor vocês mudarem a data do lançamento do filme de vocês. Isso é fato. Eu provavelmente assistiria os dois filmes de qualquer maneira. Você muito provavelmente também. Mas a maioria das pessoas normais, comuns, aquelas que são consumidores de cinema de forma casual, com certeza absoluta, não iriam assistir Oppenheimer se Barbie não existisse. E isso, amigos, amigas e amigas, teve consequências diretas no Oscar, porque é claro que tem toda a qualidade técnica que o Nolan colocou no filme. Oppenheimer é realmente um filme espetacular. As pessoas que estão dizendo que o Nolan é um diretor menor, elas simplesmente não sabem do que estão falando, ou são clubistas ou precisam ser internadas. Porque esse cara que dirigiu a trilogia do Batman, que dirigiu Inception, Interestelar, ele já vem com um histórico de bons filmes. Tudo bem, tem o Tenet no meio do caminho que é melhor a gente esquecer. Mas ele vem com um histórico de excelentes filmes. Em algum momento ele iria vencer o Oscar de melhor direção e melhor filme, e aconteceu com Oppenheimer, que sim, ele é um filme que vai te consumindo por dentro até o final. Depois da explosão da bomba, que não é spoiler, porque tem o teste da bomba, isso aí aparece no trailer, é o mote principal do filme, é um dos atores do filme, por assim dizer. Depois que a bomba explode, esse filme, essa narrativa vai te consumindo por dentro, e é um roteiro muito bem feito, um trabalho de elenco espetacular e uma direção muito apurada. O Nolan sabe muito bem o que quer e sabe muito bem como ele quer conduzir as histórias e como ele quer contar as histórias a qual ele se propõe a dirigir. Então, Oppenheimer mereceu o Oscar de melhor filme, mas boa parte dessa visibilidade, de um modo geral, veio por conta do fenômeno Barbenheimer, e isso se refletiu no Oscar também pelas escolhas. Além do apuro técnico, a mensagem que Hollywood quer dar é: precisamos dar destaque para as grandes bilheterias. Assim como durante a premiação, Barbie teve o máximo de destaque possível. Foi o filme mais mencionado ao longo da noite, seja nas interações, seja porque teve 2 performances musicais, as próprias piadas do Jimmy Kimmel, as referências musicais, a orquestra tocando os temas de Barbie o tempo todo. Então, Hollywood quer promover os filmes que são blockbusters, porque acredita que esses filmes vão trazer as pessoas de volta ao cinema.
Eu tenho uma visão um pouco contrária dessa teoria. E eu fiquei muito feliz nas últimas edições do Oscar, onde em 5 dos últimos anos foram eleitos filmes que são considerados menores no orçamento, menores na estrutura, mas gigantescos nas histórias que foram contadas. Eu vou citar os 5 exemplos. Moonlight Sobre a Luz do Luar, Nomadland, No Ritmo do Coração, Parasita e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Em comum, esses filmes contam com menor orçamento, são filmes menores na sua... Tanto na estrutura de produção, na distribuição, o próprio No Ritmo do Coração, que foi parar no Amazon Prime. Inclusive, parabéns para a Amazon, que conseguiu o primeiro Oscar de melhor filme do streaming na história, antes da Netflix, que investe rios de dinheiro para conseguir um Oscar nessa categoria e não consegue. E eu vou falar daqui a pouco do streaming no Oscar. Então, esses filmes menores entregaram histórias que, para mim, conversaram muito com questões muito íntimas, muito pessoais, e são, em alguns casos, histórias disruptivas, surpreendentes, impactantes, e que não exigiram rios de dinheiro para serem executadas. O caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é até emocionante, porque um filme de 25 milhões de dólares venceu o Oscar de melhor filme, e o caso da edição, é um filme que ganhou de edição no ano passado. Os diretores editaram o filme inteirinho. Normalmente você contrata um profissional de edição e eles não faziam a menor ideia de como sequer utilizar o software de edição para poder fazer a montagem do filme que deu o Oscar. Eles aprenderam assistindo tutoriais no YouTube e foram montando o filme na prática, colocando todos os efeitos, todas as ideias de forma prática. Isso mostra como a melhor ideia, uma excelente ideia, consegue superar o dinheiro. De novo, Oppenheimer tinha o dinheiro e tinha uma excelente execução. E aí não adianta você ter o dinheiro e não conseguir executar direito a ideia. Não é mesmo Martin Scorsese em O Irlandês? Sim, vocês podem gostar de O Irlandês. Eu acho um filme... Meu Deus, foi uma tortura assistir 4 horas desse filme. Foi o primeiro filme da minha vida que eu vi em forma de série. O segundo foi o Liga da Justiça do Zack Snyder, que é outra coisa que, meu Deus do céu, prefiro comer vidro moído. E olha, eu conseguindo o hate dos fãs da DC neste exato momento. Então, todos esses aspectos precisam ser observados. Hollywood deu esse recado. Nós estamos premiando o filme pela eficiência, pela qualidade, mas também filmes que foram as maiores bilheterias do ano, ou no caso, uma das maiores bilheterias da temporada em 2023. O Oppenheimer, é o primeiro filme a ter uma bilheteria elevada nos Estados Unidos, que foi eleito como o melhor filme depois de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E é o primeiro filme de temporada de verão a ganhar como Oscar de melhor filme desde Forrest Gump. Aí você tem o impacto da vitória de Oppenheimer olhando para esses detalhes históricos e aspectos de mercado. E quanto ao streaming, que fracassou miseravelmente no Oscar 2024? Eu falei no outro vídeo que eu gravei sobre os piores momentos do Oscar, que o Martin Scorsese era um recordista, ou pior, ou como é que eu vou dizer, ele era o maior perdedor da história do Oscar, porque ele é o único ser humano da Terra que teve 3 filmes indicados em 10 categorias e não ganhou nenhum prêmio. O terceiro foi Assassino da Lua das Flores, que está na Apple TV+. Assim como Napoleão também está na plataforma da gigante de Cupertino. Sabe quanto que a Apple gastou no total de produção desses filmes? Levando em consideração que no caso de Assassino da Lua das Flores, eles tiveram que gastar uma grana para os protocolos de segurança por conta da pandemia da Covid. A Apple gastou 700 milhões de dólares para não conseguir nenhum Oscar, nem com Assassinos da Lua das Flores, nem com Napoleão. E a Netflix também não está muito atrás, porque a Netflix queimou uma grana com o Maestro, colocou o dinheiro que o Bradley Cooper queria, que ele nunca viu na vida, para ser o produtor e o protagonista do filme. É o filme que quem assistiu o Maestro, e eu, por exemplo,
afirma com todas as letras que ele foi calcadinho pro Oscar, que ele foi moldado, específico para ganhar o Oscar, e não levou nenhuma estatueta. A gente já sabia que tinha um certo ranço da academia com o streaming. E eu ainda acho que No Ritmo do Coração venceu o Oscar de melhor filme no seu ano, porque era o ano da pandemia. Ninguém estava se entendendo com ninguém estava conversando com ninguém direito. Tem parte do pessoal da academia que não consegue utilizar o WhatsApp para poder combinar voto, e aí resultou que No Ritmo do Coração do Amazon Prime venceu como Oscar de melhor filme. E eu já me convenci que a Netflix não vai vencer, por exemplo, essa categoria de melhor filme. Eu já me convenci disso porque o ano que era para a Netflix vencer como o melhor filme do ano foi quando Roma entrou na competição. Aquele era o filme para ganhar Oscar de melhor filme. E não aconteceu. Não sei se o ranço da academia com a Apple TV Plus é maior do que com a Netflix. Porque sabe como é? O Spielberg teve parceria com o Tim Cook, Scorsese também. Não é uma coisa tão disruptiva e desafiadora como a Netflix faz com a Academia de Hollywood. Netflix ousou lançar a rede de cinema próprio para poder se tornar elegível para o Oscar. Ela ousou, de repente, desafiar uma mudança de regras para que a academia considerasse o streaming como cinema. E não que eu seja contrário, porque eu acho que o cinema, o filme, é o formato cinematográfico. O longa-metragem, história contada em 90 ou 120 minutos. Ver um filme hoje em dia não está atrelado à sala de cinema. Você assiste um filme em diferentes dispositivos. E talvez uma galera na academia não tenha percebido isso, ou não queira admitir isso. Mas a Netflix foi muito afrontosa nos últimos anos a uma academia de artes e ciências cinematográficas extremamente conservadora, extremamente revanchista, com algumas mentes um tanto quanto limitadas. Afinal de contas, a mesma academia que barrou a Greta Gerwig na categoria de melhor direção no Oscar desse ano. Me desculpe, gente, mas ela tinha que estar indicada. Barbie é o filme do ano. Ponto. E não teve indicação para Greta Gerwig. Enfim, os recados que o Oscar deixa são claros. Ela deixa de lado os filmes de baixo orçamento, que antes, até pelo contexto que o mundo estava nas questões sanitárias, receberam prestígio porque era um verdadeiro milagre fazer cinema com pouco orçamento, e volta a destacar os blockbusters com grande orçamento. Ao mesmo tempo, o streaming para a galera de Hollywood está significando muito pouco, quase nada, para não dizer nada, porque a Netflix, por exemplo, só não saiu zerada do Oscar porque ganhou como melhor curta live action, inclusive o primeiro Oscar para o Wes Anderson, e se não fosse isso, nadinha para a Netflix também. Então, acho que esses pontos de reflexão, quem gosta de cinema vai fazer e vai dar uma mastigada, engolida, em alguns casos regurgitada, reciclada, porque é importante a gente tentar identificar quais são os caminhos que Hollywood, ou que os membros da Academia de Hollywood decidiram tomar para escolher os vencedores do Oscar. E que fique claro, tudo o que eu falei não desabona Oppenheimer de jeito nenhum, não desabona outros indicados. Pelo contrário, se dependesse de mim, Pobres Criaturas venceu o Oscar de melhor filme, Anatomia de uma Queda também. Então, nós tivemos um ano, ou um Oscar 2024, com filmes impressionantes e surpreendentes. Vários desses filmes são ótimos filmes. Mas é uma academia de cinema norte-americano que tem um perfil muito específico e que tem recados claros nas suas escolhas. Tanto nas escolhas para receber os prêmios, quanto nas escolhas daqueles que vão ou não competir a estes mesmos prêmios. Fica a dica e acho que vale a pena todo mundo fazer essa reflexão. Se você gostou do que viu até aqui, o eduardomoreira.com.br tem mais. Todos os dias eu escrevo sobre cultura pop, tecnologia, música
cinema, esportes, derivados, enfim, qualquer coisa que me vem à cabeça. Se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam do Scorsese, que vão vir aqui me xingar porque eu falei mal dele em outros vídeos. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, só não pode me xingar por conta das minhas opiniões sobre cinema, mas você pode me seguir no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.